Olá, pessoas queridas. No Papo de Cientista de hoje, eu quero conversar um pouco com vocês a respeito de um tema que nós já falamos aqui, mas essa semana nós recebemos uma nova cliente que está desenvolvendo uma revisão sistemática e meta-análise com estudos pré-clínicos, e resolvemos, então, retomar esse tema, pois ele é muito relevante no meio científico. Os estudos pré-clínicos, eles têm o objetivo exatamente de avaliar se uma determinada intervenção ela possui eficácia e segurança suficiente para avançar para os estudos clínicos. Nos pré-clínicos, nós podemos utilizar culturas de células in vitro, tecidos biológicos, modelos computacionais e animais de experimentação em vivo. No caso específico dessa nossa cliente, ela está desenvolvendo uma revisão sistemática e meta-análise com estudos pré-clínicos que envolvem, então, experimentação com animais, especialmente roedores. Nós sabemos a importância que esses estudos têm, pois, após os estudos pré-clínicos, é que nós continuamos ou avançamos no processo científico para os estudos clínicos, que são realizados com humanos. Nos estudos clínicos, nós passamos, então, por várias fases, né? A fase 1, que é a de segurança, a fase 2 de eficácia, a fase 3 de comparação dessa experimentação em larga escala, e a fase 4, que é, então, de implantação, de aplicação ou de comercialização daquela intervenção que nós estamos testando. Então, antes desse processo ser realizado com humanos, faz-se, então, os estudos pré-clínicos exatamente para testar essa questão, né, da segurança. E é exatamente nesse momento que se avalia se aquela intervenção funciona, se existe toxicidade, qual a dose que é segura, quais os órgãos, né, podem ser afetados, como o organismo metaboliza, né, aquela substância, aquela droga ou aquela técnica, se existem efeitos colaterais. Tudo isso é avaliado, então, no estudo pré-clínico. Eles são de extrema importância para o desenvolvimento científico. Sabemos, no entanto, que eles precisam seguir, então, questões éticas, exatamente ou principalmente quando eles são realizados com animais, né? E as questões éticas, elas envolvem alguns princípios. Um deles é o da substituição, que orienta o uso dos animais, mas sempre que possível, substituí-los por culturas celulares, por organoides, por modelos computacionais, agora muito, né, pela inteligência artificial e também por simulações. Mas quando isso não é possível, a orientação é que se reduza cada vez mais a quantidade de animais, e principalmente que se reduza a dor, o sofrimento, o estresse, o impacto ambiental e comportamental, para que possamos, então, seguir as questões éticas. E, para isso, existem órgãos regulamentadores. No Brasil, por exemplo, nós temos leis específicas, né, que orientam o uso de animais em estudos pré-clínicos, e, principalmente, temos comitê de ética, que é específico para esse tipo de estudo. Então, sempre que se faz um projeto ou um protocolo de estudo pré-clínico, esse protocolo ele é enviado a um comitê de ética que aprova, que avalia, que questiona e, então, aprova ou não, né, a realização desse experimento. Eu espero que essas informações ajudem vocês de alguma forma e que possamos continuar, então, investindo na pesquisa, utilizando estudos pré-clínicos, mas também seguindo as orientações, as questões éticas, né, que são aí tão importantes para esses estudos. Excelente final de semana e até o nosso próximo Papo de Cientista aí na próxima semana.